Olha que legal. Boa noite, pessoal que está aqui. Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal que está remoto. Olha o pessoal remoto ali. Caio, boa noite. Karen, Lucas, Renan. Vocês, quando quiserem falar conosco, ou vocês escrevem no chat, que eu vou estar lendo, ou vocês levantem a mão, tá bom? Todo mundo pode participar. A ideia aqui é fazer um bate-papo com profissionais extremamente renomados. Estou muito feliz, obrigada por estarem aqui. Sérgio Gaioto. Boa noite, pessoal, tudo bem? Ele vai se apresentar, que é muito melhor do que eu apresentar. Super professor Daniel Castro. Boa noite, pessoal. Professor Felipe, ele estava em Nova York, não sabia se ia pousar a tempo, então, por este motivo, ele não está na comunicação oficial. Mas, felizmente, o Trump deixou e ele vai... Ele tá... É pior que você falar que ele vem, não vem, vem, não vem. Então, Felipe está aqui conosco. Então, nosso objetivo é fazer um bate-papo sobre carreira, fora do ângulo. O marketing já briga com a gente. Mandei eu ficar quieta, que é um pouco difícil, mas eu vou tentar. Agora você me segura. Assim. Aí, deve fazer um bate-papo com vocês, falar um pouco de carreira, sobre ciência de dados, arquitetura de dados, engenharia de dados. Será que a inteligência artificial está nos ameaçando? Será que sim? Será que não? Então, é um bate-papo, tá? Então, para começar, quero agradecer a todos que estão aqui e quero que eles se apresentem até para que vocês saibam direitinho quem é quem. Então, vamos começar pelo gigante aqui do meu lado. Sérgio Gaioto. Boa noite, pessoal. Sou Gaioto, pai, voluntário, o tema dados e carreira. Eu estou diretor de dados IA na Claro hoje. Atendo a área de tecnologia, todas as áreas de negócio. Sou professor aqui na FIA de introdução a IA para negócios e introdução de na área da IA. Já passei por exatamente 10 empresas agora, pretendo ficar até o final. Dessas 10, 2 consultorias, então tem uma bagagem interessante. Já errei um monte, muito, mas também acertei. Então, fico à disposição para a gente poder bater o papo. Só um pontinho importante, que vai ministrar o curso novo de agentes de IA. Ah, é verdade. A prof convidou, a gente fez a ementa e a FIA aprovou, meu Deus. E agora vai ter o curso de agente de IA a partir do dia 10 e 12 de junho. E 12 é meu aniversário. Legal. Desculpa por isso. Imagina, tá ótimo. Eu adoro estar com vocês aqui. Então, será feito com muito carinho. Eu estava falando com o Diogo. O grande desafio não é montar um material, é manter ele atual. Porque todo dia você tem que filtrar algo novo que faça sentido, que seja aplicado, que gera valor no dia a dia da DNA. É bem interessante. Esse é um grande desafio. Quando entra na parte da IA generativa, é um horror na grade. Que é o que ele falou. A matéria que até semana que vem estava atual não está mais. Tem um lançamento, e aí o seu material já está super desatualizado. O aluno tem que estar sempre com o melhor. Então, realmente, ele tem um super desafio pela frente, mas vai dar tudo certo. Sim. Obrigado. Boa noite, turma. Eu sou o Felipe. Se tivesse que definir minha paixão, é matemática, história, então, trabalhar com dados, inteligência artificial, privilégio de juntar tudo isso. E eu sou professor aqui também com uma série de 3 aulas de a proposta a gente é construir projeto inteiro de dados numa stack moderna. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante a palestra, mas também os company, os hoje de BI, que está agora acontecendo em abril, e um trabalho hoje, uma consultoria de dados, inteligência artificial, sediada nos Estados Unidos, e a nossa proposta é conseguir construir não somente projetos do ponto de vista técnico, mas também como disseminar cultura. Essa proposta, e é isso que eu também tenho tentado trazer nessas 3 disciplinas que a gente tem. E ministra toda a grade de engenharia, arquitetura de dados em company. Eles fazem muito. E até cortam um pedacinho. Então, tá bom. Não é?
É isso aí. Pegou uma grande empresa aí, trabalhou com toda a parte de arquitetura e engenharia. E o mais legal de trabalhar com eles é que eles são gênios que falam a linguagem que a gente entende. Não é legal? Pior coisa quando você tem o gênio que é na lâmpada e a gente não sabe nem por onde começar. Mas não é o caso. Agora, o dono do Aras, professor Daniel. Bom, me chamo Daniel Castro. Trabalho na área aí na área de tecnologia, né? Migrei de telecom para TI em 2007. Trabalhando com Java, fiz transição de carreira de Java para a área de dados, não deixei de mexer com programação, tecnologia. Estou com a professora aqui desde 2016, quase 10 anos. Aqui ela me deu a oportunidade de fazer essa migração, acho que vale comentar isso, onde o Hadoop começou a entrar aqui no Brasil, não tinha onde consultar, era tudo paper, que os professores aqui, que a professora trouxe, o Samuel, etc., e o Dinho, desbravaram a Rosângela, né? Desbravaram esses papers aí, começaram a montar esse curso. Trabalhei em consultoria também, então, a consultoria é bacana porque você vê de tudo um pouco, né? Você acaba tendo vários desafios, várias necessidades, vários segmentos de negócio, né? E problemas distintos. E bacana que você tem que ter essa malemolência, né? Essa opções ali para conseguir, de fato, porque você não tem uma bala de prata. Aquilo que funciona numa empresa nem sempre vai funcionar em outra. Então, você ter essa diversidade, estar sempre antenado, estar buscando conhecimento, que é algo que na nossa área é imprescindível, é você buscar o novo, buscar como resolver problemas novos também, né? Às vezes, os problemas novos você resolve com soluções antigas. Então, é bacana você ter esse mix, essa experiência. Hoje eu sou líder técnico ali da PagoNext, de engenharia de dados. Participo ali de desenho de arquitetura, problemas em war rooms aí que acabam tendo no dia a dia, quem trabalha de tecnologia, né? Quando entra no war room aí é comum, fraude, né? Como o Marco trabalha ali. Tem problema de fraude, problema de segurança, problema que o cliente não acessa. Praticamente um médico ali, né? Às vezes é mais importante ali, de vez em quando, naquele momento, né? Mas, de fato, acho que é um pouquinho da nossa área, né? Um pouquinho de lidar com dados. E dados saiu de um pouquinho do ambiente analítico e hoje também, todos esses dados que a gente começou a monetizar ali no Data Lake, a gente tem que voltar aí para as aplicações. E aí os problemas vão se renovando, né? Como é que a gente volta esses dados, como é que a gente volta com garantia, volta com qualidade, para que a gente consiga servir aplicações. É um pouquinho do que a gente vai falar hoje aqui. Prazer, sejam bem-vindos. E acho uma coisa super legal do seu currículo, que ele nunca fala. Quando ele trabalhava na Via Varejo, não caía. Operava Black, lembra? Em tempo real, mudando o preço, uma loucura. E ele e o time dele foram responsáveis por instalar um grande projeto de Big Data só na Via Varejo. Mas tinha um grande arquiteto de dados que fez toda a migração para escalar, que é o Fernandinho, que está aqui com a gente. Fernandinho, exatamente. Ninguém faz nada sozinho, é time, né? Exatamente. É um time. Então, o Daniel, tocadeiro dos projetos, eu acho muito importante essa parte da engenharia, né? Diretor da ordem aí, tem que fazer acontecer. Não pode parar. Então, temos aqui um pelotão de excelência. E eu sou a engraçadinha do grupo, né? Como vocês perceberam. Eu sou responsável pela parte pedagógica aqui do LabData. O LabData é uma unidade da FIA, a FIA Business School. Ela é uma das principais, maiores e melhores escolas de negócios do Brasil. Às vezes a pessoa não sabe ainda muito quem é FIA, mas assim, eu consigo explicar fácil. Nós temos a Dom Cabral, FGV e FIA. São as 3 principais escolas brasileiras, super ranqueadas em rankings internacionais. E só por um motivo. Todos os professores são profissionais renomados, sabem muito o que eles estão fazendo. Eles ligam o notebook e operam na hora, né? Vai pegar o livro, o livro já era. Não dá tempo de fazer todas as atualizações. E a minha principal missão é estar sempre antenada, escutativa, conversando com empresários, verificar o que precisa, qual é o perfil de profissional que está precisando no mercado. E também é uma loucura, muda toda hora. Todo semestre está mudando, agora o mercado está tremendo, porque a IA generativa está vindo com tudo. Chega gaioto, faz exército de agentes de IA, e aí como é que fica, né? Fica no papo de hoje, vamos falar de carreiras, desafios e oportunidades. Então, inicialmente, eu quero pedir para o Gaioto, que é um super cientista de dados, entende muito
modelagem. Conta um pouquinho como é que você está vendo o mercado, os desafios, como sair do outro lado, né, com a IA bem aquecida, pertinho de nós. Eu comecei com a ciência de dados em 2011, quando ainda era DataMine. Em 2012, que a Harvard Business Review trouxe da ciência de dados seria a profissão do futuro. E ela é, até por um ponto que você trouxe, acaba sendo uma das profissões mais inclusivas. Você pode ser analista de dados, cientista de dados em qualquer empresa, de qualquer segmento, em qualquer área. Porque todas elas vão precisar de dados para tomar uma decisão, entender comportamento padrão, usar o entendimento da base histórica para poder efetivamente inferir o que vai ser o futuro. E de 2012 para cá mudou muita coisa. E o que mais mudou foi acesso à ferramenta, o baixo preço, processamento muito grande quando você olha em nuvem, e algo que eu também acompanho desde 2016, que é o Open Source. Hoje, nas empresas, o que eu venho testemunhando é a oportunidade de você literalmente entrar no experimento e sair uma semana com o resultado. Isso não era comum. Então, de lá para cá, se você pegar esses 13 anos, né, de 2012 para cá, quando foi cunhado o termo, não mudou muita coisa ligada ao que você precisa aprender em fundamentos. Estatística é, sim, fundamental. A gente não pode fechar os olhos para isso. Talvez, que eu já até lecionei, que a estatística para não estatísticos é um primeiro caminho onde você entra em moda mediana, média, box plot, entende os principais métodos de estatística, p-valor, coeficientes, assim por diante, que te ajuda a tomar uma decisão quadrada, assim por diante, né, do que a gente precisa, para poder estar entendendo se aquele modelo te entrega o resultado que você precisa, partindo de alguns thresholds que você define. Quais são os limites? Que tipo de informação eu vou utilizar para poder entender se meu modelo está indo bem, se aquele cálculo que eu fiz usando um modelo estatístico faz sentido. Então, o primeiro ponto que eu traria é não dá para fugir da estatística, nem que seja o menor conhecimento possível para poder saber do que a gente está falando. Passar dessa dor, que geralmente é um ponto, e até abrindo um parênteses, foi colocado na CES, não sei se vocês acompanham o mercado, mas tem um evento chamado SXSW, onde os grandes pensadores do mundo estão lá, falando um pouquinho da sua visão sobre os próximos passos da indústria de modo geral. E um deles colocou o seguinte: tem muitas pessoas que estão dizendo que dariam sua vida por uma pessoa, um político específico nos Estados Unidos. E aí ele falou: quero ver aprender matemática. Isso ninguém quer. Eu fiquei pensando, pois é, né? Isso dá muito trabalho, porque exige esforço, exige atenção, de foco, exige um tempo que muitas vezes não tem. A gente está dando para os nossos familiares, nossos amigos e para si próprio. Mas, de modo geral, o primeiro ponto que eu colocaria é: não dá para fugir da estatística, seja ela mais avançada ou menos avançada. Quando você olha a carreira de ciência de dados, você tem algumas posições interessantes. Eu partiria de primeiro o que eles chamam de Citizen Data Science, que é o primeiro passo da evolução de análise de dados. Você entende o básico da estatística, da parte inferencial e descritiva, ou seja, avaliar dados históricos, entender ali, fazendo seus agrupamentos, segmentações daquilo que você quer estudar, mas e trazer as primeiras perguntas, porque algo que a gente acaba falhando bastante é achar que a gente tem que dar as respostas. Ninguém numa empresa precisa dar as respostas, senão a partir de perguntas. E é muito comum isso acontecer. Então, o primeiro ponto que um bom profissional pode ter na sua carreira é, se for um cientista data science, é saber fazer boas perguntas. Seja pela hipótese que ele quer responder, seja pelo caso de uso que ele precisa entregar, e tem que ter, naturalmente, sempre a busca de um resultado. Resultado qualitativo é aceitável? Às vezes, mas todo resultado precisa ser quantitativo. Mesmo um resultado que pareça não ter link com aumento de receita e eficiência em custo, há uma oportunidade de você chegar ali. Então, a primeira coisa que eu faria é mínimo de estatística e entender se você quer começar na carreira como um cientista data science, sem muito conhecimento de tecnologia e estatística, mas já está fazendo as boas perguntas. Poxa, eu já não estou nessa fase, eu já entendo que eu consigo evoluir um pouquinho mais, porque, segundo o que eu coloco muitas vezes, o cientista de dados é um profissional que sabe mais estatística que um programador e mais programação que um estatístico. Então, ele está ali no meio. E sabe perguntar muito, entendendo a área de negócio, qual ele vai atender para poder responder a uma hipótese, a um caso de uso que foi colocado. Eu diria que essa pessoa que tem essa curiosidade e essa intenção de buscar definir bem uma hipótese e correr atrás dessas respostas, usando o método científico, já é um potencial cientista de dados.
Então, não adianta querer ser, tem muita pedra para quebrar. E essa muita pedra é ter paciência com a pessoa que entende do assunto, dentro da área de negócio. Eu vou atender a área de produtos, eu vou atender a área de marketing, eu vou entender a área de operação, como é que eu faço para poder garantir que a logística lá da Via Varejo tenha menos no-show quando chega no cliente final para entregar o produto. Dá muito trabalho entender tudo isso, porque você tem que saber buscar, entender onde estão os dados que você precisa trabalhar, uma vez que você os tem, como é que você organiza, estrutura, avalia se eles são qualificados o suficiente para começar um estudo, e a partir dali fazer uma dobradinha, ou seja, soft skill, saber fazer a troca com o cara de negócio, com engenheiro de dados também, que geralmente é quem ajuda a quebrar a pedra em si. Então, não existe trabalho solitário. Aquele profissional de antigamente que a gente via, você colocava a pizza embaixo da porta e saía algum código, ele, felizmente ou não, está com os dias contados. Porque, hoje em dia, sobressai quem consegue absorver bem aquilo que se precisa, mas a partir de boas perguntas que ele faz. Eu não consigo enxergar um profissional que não saiba tratar de storytelling. Então, eu já falei algumas palavrinhas aí que são hard skills. Storytelling é saber explicar bem aquilo que você encontrou até aquele momento, com base em muitas perguntas, ter ali uma base estatística, ter uma base de programação básica, se bem que isso vem diminuindo um pouco mais, porque o Python é o Python, mas hoje tem muita ferramenta que te permite trabalhar ali no drill down, no puxa-caixinha, no low code. Inclusive, tem, não fugindo dos open sources, tem dois frameworks, duas plataformas interessantes. Uma é o MLflow, gratuito, você roda em qualquer nuvem, e o Plexi também, que ele se propõe a dar um passo a mais. A partir de linguagem natural, você começa a gerar ali os algoritmos de tratamento dos dados dia a dia. Isso tudo é mais recente, né? O Plexi tem 1.200 forks, então, buscas você fazer a cópia do código-fonte, e o MLflow está mais ou menos, da última vez que eu vi, estava em 35 mil. Então, um tem mais tempo que o outro de vida, mas são ferramentas interessantes e que não exigem investimento nenhum, a não ser o investimento mais importante, que é dedicar seu tempo e entender como é que você consegue resolver. Eu olharia os cientistas de dados muito nesses pilares, né? E claro que eles não funcionam isoladamente. Um pouco do que eu falei do Data Driven, eu gosto muito de falar que Data Driven tem que ter um sobrenome. Data Driven, o quê? Strategy, Culture, com base em uma entrega e com base em uma finalidade. Pode ser tático, pode ser operação. E também até mesmo a própria empresa perguntar o que é Data Driven para essa empresa. Os fundamentos eles vêm para a gente poder entender como é que eu adapto ou a minha companhia, ou a minha estrutura, ou o próprio conceito, para que as coisas se encaixem bem. Não existe ferro e fogo quanto a fundamentos em si, esses que são, obviamente, um pouco mais resilientes, né? Fundamentos matemáticos se discute. Matemática, ela tem seus axiomas e a gente cumpre. Eu estou falando sobre técnicas de mercado que a gente vem aprendendo em si. E ligados a isso, se você sai do Data Science, do próprio cientista de dados, você tem ali, logo no finalzinho, o engenheiro de machine learning. Porque, geralmente, o que as empresas vêm fazendo e agora começa até a misturar um pouco mais. O cientista de dados está muito preocupado em gerar um modelo estatístico que entregue um excelente método de estatística, ou seja, o mais assertivo possível para propensão a churn daquele mês, seja ele diretamente ligado ao... um minuto, subiu a palavra. Seja ele voluntário ou involuntário. Você também tem uma propensão de vendas dentro de um período para determinado produto, área, setor. Isso é o que a gente vai entregar. Mas a preocupação dele não é codar, não é codificar algo que tenha muita performance no servidor. Não é o lance dele. O lance dele é chegar na melhor métrica estatística possível, rodar ali num berçário, numa pré-produção durante o tempo e falar, poxa, se confirmou, vem trazendo resultado, porque você tem que medir o resultado. Modelos estatísticos são bebês doentes, você tem que cuidar todo dia dele para saber se tem drift, tem decaimento, se a tua base de dados mudou e, consequentemente, o resultado começa a mudar. Quem vai se preocupar em criar um código robusto, garantindo essa métrica estatística, é o engenheiro de machine learning, que é uma posição que ainda tem no mercado, numa quantidade considerável, porque eles são especialistas em codar, mas entendem de estatística. Mas hoje o mercado começa a olhar esse cara como um software engineering. Então, ali, engenheiro de machine learning, software engineering, eu tenho uma preocupação com isso, porque ele tem
um hard skill, que é a estatística, que geralmente o software engineering não tem. Então, tomando cuidado com isso, mas ainda é uma carreira a se observar. Então, dentro de ciência de dados, eu olharia Data Science, que é o analista de dados um pouquinho mais musculoso, que quer entender, perguntar e responder hipóteses bem claras, que ele vai ajudar a esclarecer, de passagem. Ciência de dados, que é uma pessoa que sabe mais programação com estatística e mais programador, muito bom storytelling, método científico, e o nosso engenheiro de machine learning. Então, esses três aqui são ascensões ou são posições que trabalham muito com estatística no dia a dia e geram valor. Não sem o engenheiro de dados, nem o arquiteto de dados, o arquiteto de solução de dados, e muitas vezes o cara que é engenheiro de database, que ajuda lá na ponta a entregar o estado que você consome, seja por um KPI, seja por uma entrega diária, streaming, para você tomar decisão daquilo que a gente tem. Eu acho que, de modo geral, é o que eu observaria. Sim, o mercado ainda paga bem, tem muito espaço, mas é importante trazer uma restrição que muitas vezes acontece. É difícil você nascer com a experiência em ciência de dados. É praticamente impossível. O que a gente vai conseguir nos estudos é entender os caminhos, as ferramentas e as técnicas e fundamentos. Mas é necessário passar por uma fase de experiência, teste, para que você entenda como funciona isso dentro de uma companhia no dia a dia. Então, muitas vezes, você acaba passando pelo cientista de dados mais simplesinho, ali, júnior, que ajuda a quebrar pedras no dia a dia, e depois você consegue ter uma posição. Não é uma carreira, muitas vezes, de entrada, mas é uma carreira que se remunera muito bem, porque são estes caras que ajudam a entender o melhor preço de um produto, entender quando que você vai fazer um reajuste, para qual público, em qual momento. Isso significa até mesmo evitar churn, garantir um cliente fidelizado à sua base. Isso vale muito dinheiro para uma companhia. Então, são profissionais que geralmente são blindados, né? Estava até comentando que eu sempre fui muito fãzaço do Eduardo Haruska, que é um dos principais idealizadores da área de ciência de dados no Banco Itaú. Um cara acima da média, muito acima da média. E ele sabia o que estava fazendo quando ele montou a estrutura. À época, 2018, eu me lembro que tinha 250 cientistas de dados que trabalhavam no Itaú. Itaú, aquele maior banco do hemisfério sul do mundo. Então, eles sabem o que eles fizeram ali. Então, vale a pena, é uma carreira bem interessante. Eu sou muito... todo mundo pode olhar para mim se eu puxo estatística de dados, eu sou um puxo estatística de dados. Eu modelei bastante. Aliás, eu fiz extensão de estatística aqui na FIA. Eu fiz aqui em 2012 e foi excelente. Foi o que me permitiu usar na prática esse dados no dia a dia. Olha, essa parte eu não lembrava. Fiz aqui. Olha só, meu Deus, agora mora. Que é foi maravilhoso. Mais acelerado. Olha que interessante, né? Quanta oportunidade. E, assim, você tem que ser um super cientista de dados. Não dá mais para ser raso, né? Para ter grandes salários, grandes oportunidades, não dá mais para fazer o básico, ser facinho, estudar em escola facinho, porque ninguém quer o facinho. Porque os problemas que estamos enfrentando hoje são problemas sofisticados, problemas avançados. Então, assim, os melhores profissionais são aqueles que se lançam no desafio, que vai buscar o difícil. O Daniel sabe, tem vaga que está precisando contratar cientista e está difícil de achar. Ele não quer qualquer cientista. Não sei se a tua já preencheu. Pois eu estou precisando, vagas abertas. Tá Somos dois. Vagas abertas, pagando. Todo dia assim. Eu estou precisando de um cientista. Eu também. Eu sou de verdade, eu também. Tem vaga, mas não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa que vai trabalhar com o Sérgio Gaiotto, não é qualquer profissional que vai trabalhar com o Daniel. Então, tem que ser os melhores. Então, o que eu recomendo? Não seja o básico, o mediano. Sempre tem que ser o melhor aluno, é aquele que chega às 7, é o que fica até às 11, é o que não fica reclamando da vida, pega livro, pega artigo, participa da aula. Mas é verdade, porque se o professor está ali falando um caso complicado, aí você não aproveita aquele momento para pegar um banco de dados super complicado e está ali com o mestre, professor, estou com esse problema, aquele desafio. Porque eu acho que a escola é isso, é juntos, né? Juntos. Nós não sabemos tudo, e cada desafio que chega é um desafio novo também, e juntos vamos chegar do outro lado. Então, o Gaiotto colocou uma visão muito importante da ciência de dados, é um mundo lindo, maravilhoso, e realmente, se você é um profissional fora da curva, ninguém vai substituir o seu cara, nem IA nenhuma, nem um milhão. São ferramentas, são ferramentas. E se me permite, mais um ponto,
vocês devem estar acompanhando todo esse ciclo, essa forma que as empresas vêm colocando sobre os J-Codes, os copilots, geradores de código-fonte. Não se enganem. Se todos nós aqui programamos de alguma forma, nós somos os clientes dessas ferramentas, são as empresas. Eles não querem substituir a gente. Eles querem que a gente use essas ferramentas. E digo para vocês, usem, porque são aceleradores. Mas lembrem-se, se vocês entendem ciência de dados, vocês sabem que tudo aquilo que se responde a partir de um treino, não se consegue responder algo melhor do que o dado oferece como treino. Bem? Então, significa que, se eu tenho algo mediano, que é o que existe treinado no banco de J-Code, é o resultado máximo que você pode ter no seu código. Então, os melhores códigos não serão J-Code que farão para a gente. Os melhores códigos, a manutenção, muitas vezes, não será dado por esses J-Codes. Muitos que se falam em autofix hoje em dia, tá? Mas eles não vão dar. Eu estou muito atento a acompanhar daqui a um ano como será a safra dessas soluções que hoje tem o dobro e o triplo do código que precisaria, por conta da direção de... O Diogo está ali se contendo, mas depois, se você quiser dividir, fica à vontade, porque você viveu isso no dia a dia e é legal trazer. Então, não se enganem, essas soluções são mais para a gente do que para as próprias empresas, porque nos ajuda a acelerar. E ferramenta é isso, pessoal, é acelerador. Eu me lembro, poder finalizar e parar de falar, eu me lembro de uma época, 2000, vai me faltar, foi antes da pandemia, 2020, 2019 mais ou menos, apareceu o tal do AutoML. Pronto, acabou, não tem mais cientista de dados, agora o AutoML tomou o mercado, porque basta saber qual que é a base que eu tenho que trabalhar. Joga lá para o AutoML e fala para ele gerar 1000 modelos. Aí eu comecei a perguntar, tá, que dado você colocar lá? Que formato, como é que você categoriza, como é que você garante que não tem missing, como é que você garante que tem qualidade, como é que você avalia o resultado? Como é que você sabe qual que é a categoria do modelo estatístico que você vai utilizar? Porque o modelo estatístico nunca é o fim. Né? E eu vejo, às vezes, né? Poxa, eu vou fazer hoje um trabalho de regressão linear. Me fala que você quer fazer um trabalho de análise preditiva, que eu entendo melhor, mas falar que você vai fazer um trabalho de regressão linear é um pecado. Porque é o mesmo que, ao invés de você falar que vai viajar, você fala, vou lá de carro. Meu objetivo é viajar, não andar de carro. Andar de carro é uma consequência. Então, escolher um modelo estatístico é uma consequência do estudo que você quer fazer. Então, muito cuidado. Tem muita hype ligado a esses superaceleradores e substituidores de pessoas. Eu, particularmente, não acredito nisso. Sem a gente, sem inteligência, esses modelos não funcionam. E, certamente, já vejo acontecer não sei quantos de vocês já viram, né? O Batman tem sítios de utilidades. Então, cada vez mais os cientistas de dados e os engenheiros de dados estão usando roupas táticas, onde tem muitas ferramentas para nos ajudar no dia a dia. E aí vai começar um novo desafio. Qual usar, quando usar, por que usar, se faz sentido usar, e o mais importante, como é que eu faço a curadoria do resultado? Né? Que é o lance hoje que se fala muito de LLM. Você pede para ele fazer uma derivação do conhecimento que ele tem para alguma coisa que você colocou no prompt, mas como é que você analisa aquele prompt se você não tem conhecimento do assunto? Não, você não analisa. Não, esse prompt é para confiar. Então, são pontos importantes quando se fala de ciência de dados. Né? Acho bacana a sua fala que você colocou muita ferramenta, muita teoria e falta pessoa para aplicar isso. Porque o que falta no mercado, o que eu sinto hoje, é muita gente chegando a falar com Word ali, que chega ali, faz tudo. Mas como é que eu pego tudo isso e centralizo numa solução ali que de fato vai entregar valor? Vai resolver o problema do cliente lá na ponta, do Joãozinho, do açougue, lá que eu trabalho com o comércio hoje. Como é que a gente vai resolver o problema do cliente com todas essas ferramentas? Então, acho que você saber aplicar tudo aquilo que você vem estudando, tudo aquilo que tem disponível no mercado, e saber unir, né, fazer um útil agradável, né? Pegar a ferramenta correta e aplicar no problema que, de fato, que precisa daquela ferramenta. Não usar uma ferramenta XYZ porque está hypada, que de fato vai. Mas eu mesmo sinto muita falta disso. Profissional que saiba juntar tudo isso e aplicar. Mas eu queria fazer um comentário. Se sem os dados, os cientistas de dados trabalham, como é que eu posso contar com o cara de engenharia de dados? Como é que funciona esse link entre essas duas competências que são bem distintas no dado momento?
tem um diagrama que eu mostro nessas aulas que eu dou no MBA, mas se vocês conseguirem resgatar o vídeo do ano passado, eu trouxe aqui também. Ele fala que o projeto de dados ele é um projeto complexo, né? E aí ele tem de um lado uma pirâmide de valor, vai mostrando desde a base ali, as atividades de engenharia de dados, vai subindo até o último nível ali, né? Que você tem uma abstração que é um pouco mais complexa, e a gente está falando sobre redes de machine learning, inteligência artificial, deep learning, assim por diante. E do outro lado, ele mostra uma plataforma de petróleo e alguns componentes ali. Então, eu acho que essa analogia com o pipeline, né, porque esse termo pipeline a gente importou, sou engenheiro naval, então eu gosto muito dessa analogia por causa disso, assim, né, mas esse termo que a gente importou, pipeline de dados, é exatamente essa engenharia de infraestrutura, né? Ou seja, todo esse processo que precisa ser construído para que a gente consiga extrair valor na ponta final, né? Então, da mesma forma que a gente precisa ter um processo robusto e seguro de extração de petróleo, assim, e aí, de repente, isso vai para uma refinaria, e através dessa refinaria a gente consegue extrair diversos componentes, né? Cada um com seu valor agregado. Eu acho que esse ciclo da engenharia barra ciência de dados segue essa mesma ordem. Então, tem uma postagem no LinkedIn que eu vejo que é uma piada, né? Mas eu achei muito interessante. Na verdade, assim, o algoritmo mais, né? E aí representando os dados, e aí tem uma imagem assim de um cocôzinho, e aí igual outro cocôzinho. Isso quer dizer, né, que na verdade quando a gente está aplicando modelos, né, modelos de machine learning, estatísticos, né, que eu acho que o termo mais primitivo, eu acho que eu mais gosto, né, são os modelos estatísticos. Quando você aplica isso sobre dados que são ruins, sua resposta também é ruim, né? Então, eu acho que o trabalho principal da engenharia de dados é garantir que esses dados terão qualidade, eles terão confiabilidade. Se você extrai os derivados ruins. Vai citar um termo, né, que ficou esquecido por causa dessa raiva de ciência de dados, que era o data mining, né, ou a mineração de dados. Poxa, eu adorava esse termo. Que eu gostava muito mais, porque ele dá essa significância de, tipo, cara, você pegar um dado bruto, ficar lapidando ele até você conseguir extrair um valor. E aí, claro, assim, esses dados têm muito um apelo mercadológico, mas esse processo de você, né, de enriquecer, hoje a gente chama de enriquecimento de dados, né? Antigamente a gente fala de mineração de dados, eu acho que tem um passo inicial muito significativo, muito relevante, que é a engenharia de dados, ou seja, como possível, desde extrair os dados, né, fazer a transformação, trabalhar esses dados de forma que dados de qualidade para que os estatísticos possam trazer respostas de qualidade. Exato. Quando nós falávamos bastante em data mining, até o primeiro curso de análise de dados que nós criamos após era data mining. E por que a gente chamava de data mining? Data mining agora mudou para ciência, porque lá atrás, primeiro que tinha pouco dado, não tinha tanto dado. Segundo, todo mundo usava SAS, né? Era SAS, ou um SPSS, então não tinha tantas opções. Quem aqui conhece SAS? Alguém conhece SAP? Alguém que tem algum lugar? SAS. SAS. Isso aí. SPSS. System, né? É um software estatístico que os primeiros professores da USP usavam. Em 1974, os primeiros, de 70 a 74, os primeiros professores de estatística aqui de São Paulo, portanto, do Brasil, estavam lá nos Estados Unidos, estavam desenvolvendo os primeiros softwares. E aí, cada professor fez o seu próprio, sua funçãozinha, e essa empresa, a SAS, essa mundial,
juntou as funções, empacotou num grande software e esses professores trouxeram para cá. Então, a gente fazia data mining, que na verdade era analisar dados, nunca tinha essa ferramenta, e não tinha tanta data assim. Aí o que aconteceu, passando aí 10 anos da pelotão data mining, bum, tudo quanto que era software, várias linguagens de programação, explodiu a quantidade de dados, o terror da engenharia, não só números, que no passado eram mais números, há 30 anos atrás, quando eu estava saindo da graduação, estava chegando o Excel, e eu tinha um banco de dados enorme, 100 dados do Hospital das Clínicas, eu me achava. Eu já tenho 100 para fazer uma regressão linear, ou uma logística, calcular a probabilidade do cara impactar, 100. Aí, com essa velocidade crescente de dados, aí começou a entrar imagem, som e texto, aí a confusão estava feita. Eu preciso ter um cientista para entender de banco de dados, entender de processamento, entender de nuvem, entender de software, entender de mainframe. Enquanto isso, o Bradesco estava operando mainframe. Aí, puxa vida, só o data mining não vai dar. Preciso ter um profissional mais multitarefa que consegue, de fato, navegar em várias possibilidades de solução de problema. E não maluquinho, eu tenho aqui uma logística que eu quero aplicar. Não é isso. Você tem uma logística e sai lá. Às vezes acontece na fé. Eu quero fazer um mestrado. O que você quer? Aplicar uma logística. Eu falo, não é possível. Você não quer aplicar uma logística. Vamos entender um problema. Aí me fez lembrar no seu comentário que o mestre Einstein falava. O Einstein, o garoto me fez lembrar o Einstein, brigava com os estatísticos. Então, lá na Alemanha, os matemáticos estavam no prédio estatístico do outro e ele brigava, falava, para de jogar dado. Para de calcular a probabilidade e vai entender o fenômeno. Porque se você entende o fenômeno, se você entende quais são as variáveis que afetam o seu problema, você resolve o problema. E aí o Daniel briga, conta um pouco da sua briga. Os estatísticos querem rodar 10 mil dados, ele trava, não deixa para o modelo passar. Conta um pouquinho para nós. O que é engenharia de dados? Esse profissional faz, esse engenheiro, não é? Esse arquiteto. E como vocês podem nos ajudar em condições? E a briga também. A gente quer rodar, a gente não, porque quem está aqui sabe o que está fazendo. Um que não fez Labdata, maluco, quer rodar uma base, o Daniel rompe. Ele fala, não vai passar. Ele fala assim, não. Ele conta um pouquinho. Onde é variável aí? Não, é uma coisa que a gente fala muito ali, né? Quando você não tem técnica, você vai na força. Aí essa parte, né? O que é não usar técnica? Você quer rodar uma regressão logística numa base full, sem tratar o dado, sem fazer o balanceamento. Sendo que você pegar e tratar e balancear a base e rodar com 10% dela, vai dar o mesmo resultado. Aí você usa técnica. E a quantidade de máquina que você não vai usar, aí que eu falo que a força, você vai usar 1/3 da força ou 1/10 da força que você usaria para processar a base toda, chegando num resultado muito pior. Então, a teoria sempre aliada à prática. Como é que a gente... É muito mais fácil chegar ali e falar para a inteligência artificial, vai me dar o resultado. Mas se você dá o resultado, azeita ali toda a base, trabalha ela. Isso não é nem engenharia de dados, é uma parte de ciência de dados mesmo. Trabalha e põe ela para trabalhar, com certeza você vai ser mais eficiente. Eficiente nada mais é do que fazer mais com menos. É você gastar menos chegando no mesmo resultado. Você vai ser mais eficiente. E não é só dinheiro, também tempo, tudo, né? E o engenheiro de dados vai muito nisso também. Muitas vezes você não precisa de um modelo de machine learning para entregar o resultado. Uma análise exploratória muito bem feita vai te dar. E você entregando os dados no tempo correto, documentado, falando, ó, aquele dado foi extraído em tal horário, aconteceu de fato tal horário, e você tem esse dado em tal tempo. Né? E você passando toda essa documentação, quem vai trabalhar com dados, não precisa nem ser um cientista de dados, MBA mesmo, né? Um analista de negócio ali que está olhando ali o dia a dia, vai conseguir chegar nesses resultados e vai conseguir criar apresentações e explicar para o executivo muito mais fácil o que está acontecendo com o negócio dele. Onde está vazando dinheiro, onde tem oportunidades que ele pode aplicar ali no negócio. Né? Porque muitas vezes a gente tem muita coisa hypada que a gente fala, que a gente está falando, mas às vezes é algo simples que a gente precisa entregar. Uma regressão linear, uma regressão logística vai entregar aquilo que você precisa. Não precisa de uma inteligência artificial, nada. Claro, a inteligência artificial vai ter já tudo mastigado. Né? A média ali já está pronta, né? Colocou. Você vai entregar ali, de fato, o resultado. Mas, e trazendo isso para o nosso mundo de engenharia de dados. Pô, eu preciso do dado em real time. Eu capturei o dado em real time, e o que eu tenho que entregar em real time? Processamento batch?
Mas se você for perguntar para o cliente, for perguntar para quem está pedindo o dado ali, não, eu quero real time. Esse aqui só acontece 1 hora da manhã. Não preciso ter uma máquina 24/7 entregando esse dado em real time. Eu posso ter após o processamento, no momento que processou, ter um batchzinho sucessor daquele, que vai pegar aquele resultado, analisar e falar, ó, vou gerar um alerta, fazer alguma coisa. Então, você tratar o dado no tempo correto, no tempo que o negócio exige, é muito importante. Você saber que o cliente está passando na frente da loja, quer comprar uma bicicleta, no dia seguinte não vai adiantar nada. Se ele estiver passando na frente daquela loja, você tem aquela bicicleta e sabe da necessidade dele, tem muito valor. Então, esse é muito do desafio do engenheiro de dados. Como é que eu capturo, que momento que eu capturo, como é que o documento não deixa a empresa toda dependente, né? Entra muito governança de dados, que a gente acaba não falando, mas acaba sendo fundamental. Por errar bastante também e acertar, quando você começa a entregar muito e o pessoal começa a ficar dependente daquele dado, você não tem uma documentação, não tem uma governança, você vira gargalo. Aí seu Slack, Teams, seu telefone, não para. Cara, e aí, o que aconteceu? Onde é que está? Como é que eu faço para achar? Então, de fato, você expor aquele dado e a organização daquele dado é muito importante. Então, muitos conceitos se falam. Data Lake. Data Lake, você não vai chegar e não vai comprar um Data Lake. Né? De fato, o Data Lake é um conceito onde você aplica toda a parte do conceito do Big Data. Como é que eu consigo armazenar e organizar meus dados dentro daquele determinado negócio? Isso vai muito, por exemplo, eu organizo meu Data Lake por base de dados, eu organizo meu Data Lake por unidade de negócio. Você tem que organizar como é que o ambiente da empresa ali está acostumado a trabalhar com os dados. Eu até uso muito as livrarias, tinha Saraiva antes, né? Você, às vezes, nem pergunta. Preciso de um livro de química lá para o meu filho. Você chamava o pessoal, na prateleira certinho. Eu faço muito essa analogia da organização de uma biblioteca com os seus dados. Às vezes, você não precisa nem ter um catálogo ali. Fato. Você chamar alguém ali, ou alguém que conheça, saiba como é que está organizado, o pessoal vai chegar lá e vai se autosservir ali. Então, acho que o desafio de dados hoje, o engenheiro de dados, é como é que você captura todos esses dados, seja em batch, real time, near real time, organiza de uma forma que todo mundo entenda e como é que você entrega esse dado de volta para que todo mundo consiga se autosservir. E acho que engenheiro de dados vai muito com autosserviço. Como é que o cientista de dados consegue ter um problema e se autosservir daqueles dados sem um engenheiro de dados? Não que o engenheiro de dados não vai ser utilizado, ele vai ser utilizado, mas o engenheiro de dados ele vai estar organizando e vai estar entregando esses dados de uma forma que quem precisar daquele dado vai se autosservir. Aí entra toda a parte. Todos com acesso à mesma informação, que é importante, né? Exato. Se eu estou num departamento, Gaioto está em outro, Felipe outro, quando todo mundo acessar, todo mundo vai ter acesso de forma democratizada ao mesmo tipo de dado, a mesma informação, senão dá uma confusão generalizada. Qual é o verdadeiro dado? É do que nós estamos falando, né, professor Daniel? Essa parte de dado e informação é bem legal, porque o dado por si só ele pode ser várias informações. Quem vai dar o sentido da informação? O Yoshi também trabalhou também. Para quem não sabe, eu trabalhei com o Yoshi, eu era da engenharia, ele era de analytics. Ele era muito voltado para o negócio, deixava tudo bonito, mastigava. Fazia parte de engenharia também, isso é algo importante também, que o time de analytics está cada vez mais engenheiro de dados. Hoje em dia, você ter aplicações ali performáticas que envolvem certo conhecimento técnico para entregar um dado de fato e uma informação para o negócio, isso é algo que está sendo cada vez mais exigido no time de analytics, de business, porque não adianta nada a gente não ter o dado ali, não serve o negócio. A gente tem que servir o negócio. Né? Acho que o Gaúcho até falou na fala dele, e atende tecnologia, business. Que a gente, de fato, a gente está sempre entregando algo para o negócio. Então, acho que o desafio de engenheiro de dados é esse, né? Você, de fato, fazer a captura, fazer uma arquitetura, o arquiteto de dados também, usar a tecnologia correta, né? Na entrega, eu tenho um data lake, estou trabalhando tudo com arquivo. Que, seja lá qual for que você definiu data lake, iceberg, tem um monte de tipo, depende lá de como você organizou a sua data lake. Mas muitas vezes ali está em baixa latência. Eu vou colocar uma API entregando lá do data lake direto, não é mais fácil, aí entra todo o conhecimento de banco de dados. Eu tenho um banco de dados relacional. Banco de dados relacional faz total sentido para aplicações.
Banco de dados NoSQL faz total sentido também, dependendo do que você quer responder para o negócio. E o NoSQL tem vários segmentos, né? Tem o colunar, tem o orientador do documento, né? E chave-valor. Para o que eu quero responder? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma análise exploratória. Me dá aqui os clientes que faturaram abaixo de R$ 1.000. Eu vou fazer isso com um banco de dados colunar? Não. Relacional atende muito melhor isso. Sei lá, um documento longo, às vezes atende muito melhor essa situação. Então, é você saber entregar, de fato. Eu estou no Data Lake, baixa latência. Eu tenho que autosservir lá as aplicações, tem que para analítico. Né? O Data Lake está deixando de ser só um ambiente analítico. Muitas vezes ele faz parte da operação. O Data Lake não entra, para tudo. Muita informação está dependente, a empresa fica dependente daquele dado. Então, a engenharia de dados está indo muito ali para a parte de software, né? Para ter essa parte de SLA, entrega, garantir, ter a confiança no dado, né? E, de fato, conseguir servir tanto o time de analytics quanto o time de negócio. E assim vem a evolução. Antigamente, o Data Lake ficava isolado, o ambiente ali não era produtivo, era tudo separado, a gente pedia os acessos. Hoje não, já está mudando um pouco a figura, não só. Eu trabalho em vários lugares, de fato, o Data Lake ele acaba sendo... se eu estou no aplicativo ali, eu estou consumindo dado do Data Lake. Então, tem um ponto que você colocou, Daniel, que eu acho interessante, que é sobre a especialização. Você comentou rapidamente, né, sobre o cara de analytics que está ganhando uma projeção de engenheiro de dados. O Nubank, há mais ou menos 4 anos, trouxe um nome para esse cargo, que era o Analytics Engineer, que era malemar ali, comparado a ciência de dados, um cara focado em resolver uma ação rápida. Ele era o cara da ad hoc. Faz uma abstração, entrega a informação, organiza os dados, mas ele não era o cara que garantia o ciclo iterativo frequente de o dado ser disponível naquela latência, naquele horário que foi combinado. Ele faz os ad hocs. E aí, a especialização, pessoal, tem uma semelhança muito grande à analogia do pedreiro e do engenheiro civil. Vocês sabiam que os dois constroem sobrados? Sabiam, né? Você sabe qual é a diferença? O do engenheiro civil vai durar mais e mais barato. Porque ele sabe o que colocar, ele sabe o que usar, e ele sabe em que momentos ele deve exagerar ou não naquilo que é ferramental e mão de obra, de toda a parte de cimento e outros itens da construção. A mesma coisa se envolve a dados. Não se enganem achando que um banco de dados em específico vai resolver todos os problemas. Não é porque é um relacional que tem throughput e ACID, ou seja, está sempre atualizado, próximo de real time, que isso é a solução do seu problema. Isso depende daquilo que você vai usar. E é interessante quando você fala de área de negócio que é sempre algo em tempo real, o tempo real é inversamente proporcional a um custo efetivo, a um custo excelente. Quanto mais próximo do tempo real, mais caro fica a solução em todos os aspectos. Para se manter, porque a equipe tem que criar monitorias, alarmes, T24/7, plantonistas e sabe Deus mais o quê. Ferramentas que trabalham com isso precisam ter uma performance diferente, o ambiente também, e no fim você não usa 5%. Então, faz parte da arquitetura de solução, de prioridades, de dados, saber entender, perguntar e estar oferecendo o que a área de negócio precisa, e não o que ela quer. Muitas vezes, frequentemente na carreira, eu ouvi da área de negócio que ela, como ela queria. Aí eu pedia, me fala o que você precisa. Eu prometo que eu vou me esforçar o máximo possível para extrair daí de dentro da cabeça para poder te dar um desenho de solução adequado. Que seja sustentável, que faça sentido no momento, até porque ninguém muda de banco de dados todo dia. Quantas vezes você mudou de banco da sua empresa? É muito caro. Exato. Você vai contar nos dedos das mãos. Não sei se vocês estão da época do Hibernate. Eu sou da época do Hibernate, quando você criava uma camada de abstração, onde não importava um monte de dados que você tinha embaixo, você programava aqui em cima. E aí sempre a resposta que me davam era: é porque se o banco de dados mudar, você está pronto. E eu fazia a mesma pergunta: quando você vai mudar? Pelo amor de Deus, o Hibernate veio e foi embora. Então, existem ondas que a gente tem que sempre se questionar, faz sentido ou não faz sentido. E a decisão, a gente até brincou, né, Ale, que
a gente vai ministrar uma nova sessão de IA, por exemplo, aqui na FIA. Dia 13 eu começo uma nova turma, né? São 4 aulas. E aí eu tive que fazer o quê? Eu tenho que revisar o Pinterest todas as vezes. Porque todos os momentos eu tenho que olhar para aquilo que o mercado está fazendo, entender se faz sentido ir para em pé, se gera valor, e se aí isso deve entrar na grade ou não. Porque se tudo aquilo que aparecer a gente começar a absorver e entender que é a solução, primeiro segundo vai ter uma solução. Sempre vai ser a próxima. Até tem uma brincadeira, o pediatra da minha filha, que foi meu pediatra, ele um dia falou assim, eu falei, nossa, doutor Chung, o xarope que você deu para a Helena funcionou. O último sempre funciona. Viés de confirmação, ele deixou na minha cara. Ele falou, é óbvio que funcionou, não foi o último que você deu? Então, você sempre vai achar que o último resolveu. O xarope não resolve nada. Ele alivia, ele não quebra sintomas. Então, foi interessante trazer o viés de confirmação para o dia a dia, é o que a gente tenta fazer no nosso trabalho. A gente recebe muito comum também, você recebe um desafio da área de negócio e rapidamente você olha para o LinkedIn, YouTube, fóruns de discussão e fala, já sei, agora eu vou já GenAI. Por quê? Para quê? Quando? Como você garante... Não, agora é computação quântica. Computação, meu Deus. Computação quântica vai chegar, é maravilhoso. Não acredito. Não acredito. Daniel? Eu ouvi recentemente, não vou falar a rádio, porque senão dá muito na cara, um querido falando o seguinte, não, agora com a computação quântica, o que nós temos vai multiplicar algumas vezes a velocidade. Então, isso me preocupa, porque cria um movimento que não existe, porque as coisas são diretamente ligadas. Tem a aplicação dela, porque você pode ter sua aplicação, e eu não sou o profissional ideal para falar sobre isso. Agora, eu posso afirmar que não vai mudar a estatística. Você já tem algo hoje que mexe em 2, 3% da veracidade, que é sair de modelo tradicional de machine learning para deep learning. Hoje, se você me perguntasse 4 anos atrás, garoto, deep learning, machine learning tradicional, machine learning. Hoje eu já falei, já experimente, tome conhecimento do deep learning, tem mercado, está impressionantemente mais simples o uso, as arquiteturas estão mudando, estão se baseando em cores, e consequentemente deep learning adora, né? Quanto mais cores melhor, vídeo GPU, que virou a famosa desde muito tempo. Aqui, assim, para mim isso é tão, eu fui vivendo essas etapas, então quando eu via GPU virar fama, não era famoso, hoje já faz parte do dia a dia. Então, o Deep Learning já é algo que eu recomendo, fiquem atentos. Isso vale a pena entender, se aprofundar, observar, mas, de novo, não é ela que vai matar o Machine Learning, nem de longe. Ainda, 90% dos problemas na primeira camada é regressão linear, regressão logística, precisão, random-forest, assim por diante. Perfeito, é só exploratória. Você faz uma exploratória, começa a fazer assim. Fazer um gancho. Pagar um modelo mais caro se o modelo, tipo assim, o modelo atual apresenta a resposta num tempo inferior, não vai me gastar energia, campo e todos os outros recursos, né? Perfeito. Qual a necessidade, né, de fazer uma coisa, né, monstruosa sendo que o resultado... Eu acho que no fim do dia nós somos grandes solucionadores de problemas. Isso é a verdade. Somos cientistas. Não bombeiros. Cientistas. Não bombeiros. Só não bombeiros. Eu lembro que eu tive um professor na UTEC, chamado Celso Prestes, cara mais brilhantes. E ele falava no primeiro ano, vocês são engenheiros, o resto é adjetivo. Eu acho que essa mesma analogia coloca para esse escopo imenso que é dados. Então, assim, na verdade, é o seu problema que molda a sua solução, né? Não o contrário, você buscar primeiro uma solução em dados para que aquela solução comece a entregar resposta. E aí, acho que muitas vezes a gente acaba invertendo essa ordem, né? Eu acho que isso vai muito de encontro a essa questão dos problemas. Então, vai ser simplesmente uma análise exploratória. Tem problemas que vão ser muito mais complexos, como, por exemplo, você precisar gerar de forma criativa um texto, uma imagem, e aí você vai precisar de uma solução muito mais complexa, né? Só falando em a generativa e assim por diante.
como o Gaioto citou, né, machine learning, para que a gente consiga resolver problemas simples de classificação, né? Mas eu acho que isso molda tanto a solução do ponto de vista de machine learning, né, ou de estatística, eu gosto do termo estatística, né, porque eu acho que é mais a raiz, né? Mas também do ponto de vista de infraestrutura, né? Para quê? Para que a gente não provisione bazuca para matar formiga. Exatamente. Ou o contrário, para que a nossa infraestrutura não seja insuficiente para aquele problema que está sendo resolvido, né? Então, eu acho que tem algumas características assim, né? Que, cara, a gente pode ter várias componentes aqui dentro de dados, mas uma, eu citou no início que eu concordo muito, que é a curiosidade. Né? Então, eu acho que todos nós temos que nós somos muito curiosos. A segunda é a investigação, porque todo mundo que trabalha com dados também precisa ter essa vontade de investigar. A terceira é a construção, né? E aí que eu acho que diferencia um analista e um gerente de dados, tá? A proporção em que a gente vai trabalhar essas duas coisas, construção e investigação. Só que eu acho que a mais importante de todas ainda é o senso crítico. E eu acho que é o senso crítico que vai conseguir determinar todos esses aspectos. Poxa, qual que é o problema que eu preciso resolver? Então, dado o problema que eu preciso resolver, qual que é a solução técnica em dados que eu vou escolher para resolver esse problema? E aí a gente vai conseguir fazer mais perguntas, ter mais respostas, a gente consiga exercer essa função da melhor forma possível. O Felipe trouxe um ponto que também queria destacar, que é o seguinte. Poxa, mas, Felipe, eu sempre ouvi falar que a gente não pode colocar discernimento ou boas intenções ou feeling para tomar decisão. Mas aí que tá. Para tomar decisão, não. Mas em design time, em tempo de exploração, isso faz a diferença. Porque você ajuda a montar o que em cima disso? Perguntas. Pessoal, se qualquer conversa que vocês estiverem, a última fala não for uma pergunta, estranhem e façam vocês a pergunta. Qual que é a pergunta que vocês querem responder? E esse exemplo que você trouxe do Campos dos Sonhos, os mais antigos lembrarão desse filme maravilhoso, que chegaram para o Kevin Costner e falou assim, construa o campo de beisebol que eles virão. Projetos de dados não são assim. Você constrói projeto de virar o cliente. Não, não é assim. Isso acontece. Quem virão? Os problemas virão. Não. Final precisa vir atrás disso, é certeza. Não, e vou dizer mais. Você trouxe o Big Data, né? Que foi ali, Hadoop, pegando ponto de 2010, 2012. Não sei quem de vocês teve o desprazer de viver a era do Big Data e a sua falência múltipla de órgãos, porque qual era a estratégia de 2014, 2015? Eu vi isso acontecer. A estratégia é a seguinte: traz os dados para cá. Quais? Todos. Para quê? Não sei. Vou descobrir depois. Como assim? Daí o pior, vamos pôr na nuvem. Ah, não. Nossa, na nuvem. Isso, mas isso. Cara, assim, E o provedor de cloud? Coloca! não. Sobe o banco inteiro na nuvem. A legitimidade desse tipo de ferramenta ou framework ou lista de componentes que tinha foi para o espaço. Ah, não, o problema agora eu falei que isso não serve para nada. Está lá, coloquei milhões e virou peso de papel, um monte de máquina. O próprio Itaú criou 2 data centers gigantescos. Lembram disso? Criou, né? No momento que você falou, eles criaram 2 data centers gigantescos. Estão lembrados? Na Terra, né? Mobilizou, Mas eles... etc. Não, né? Foi nessa vibe. Vamos fazer tudo, vamos colocar aqui. Grandes projetos, muitos milhões de reais foram investidos. E é interessante porque eu sempre questionei os executivos e a resposta era: confiava na equipe de tecnologia que me orientava a fazer isso. Mas você não perguntava porque eles falavam que quando o dado já estava disponível, a gente ia descobrir o que fazer com eles. E nunca gerou a mínima curiosidade de saber o que significa isso, porque eu não entendo. Coloque ovos, cheiro verde e arroz em cima da pia e vamos ter uma ideia. Não é assim que funciona o mundo de dados. É um pouco mais caro que isso. Um pouco mais complexo e envolve... Por isso que eu coloco sempre o método estatístico. Se método estatístico é um axioma para a gente, dado uma hipótese, você levanta aquilo que é necessário para fazer testes
medir resultado. Dado o resultado, você volta o ciclo ou você está satisfeito com o resultado? Se isso é uma verdade, como é que a gente pode fazer qualquer tipo de iniciativa sem um desafio, uma pergunta, uma dor de negócio na mesa? Não faz sentido começar diferente disso. Mas às vezes vem a pergunta assim, garoto, beleza. Só que eu sei que tem valor na empresa que eu estou, ninguém fala do tema, como que eu faço? Eu garanto que você conhece os multiplicadores, aquelas pessoas que têm formação de opinião. Busque essas pessoas de formadores de opinião. Vai entender qual é a dor do cara. Em um dado momento você vai perceber e vai poder fazer o seu trabalho a 4 mãos para gerar o seu experimento. E hoje, experimento é algo que não dá para durar mais de uma semana. Não faz sentido. Pela simplicidade que está sendo hoje acessível. A acessibilidade e o baixo custo, para não dizer gratuito, modelos de LLM, ferramentas no-code, no-code, frameworks inteiros para a gente poder viabilizar. Até brinco, né, a questão da parte de datilografar e a IA, porque é um momento que não vai dar para escapar. Nossa, eu vou ter que fazer curso de no-code? Vai. Você vai. Se você quiser se posicionar no mercado, você vai. Você é diretor, você é gerente, você é analista, independente da função que você ocupa agora. Porque isso se chama-se reskilling. Você vai precisar se readaptar a um momento diferente. E não dá para fugir. Assim, chegamos numa linha de corte que eu garanto para vocês, daqui para frente, para quem não conhece, só vai piorar. Então, estar aqui, bater esse papo, trocar essa ideia, permite a gente multiplicar um pouco dessa visão, que eu trouxe a questão da máquina de datilografar. Me conta um pouquinho, ele colocou um artigo super legal de LinkedIn, de Paulo. Passem lá. Eu fiz isso aí Conta nível... um pouquinho para nós, achei muito. Então, isso veio, essa sacada, há mais ou menos umas 3 semanas, teve uma empresa que me chamou para fazer um jantar e falou assim, pô, você pode falar um pouco, como professor, sobre essa questão do GNI? E eu falei, eu posso, mas eu queria falar de algo mais hands-on. Então, eu levei o exemplo da máquina de datilografia, levei o exemplo do PC. Vocês sabem o que é isso? Personal Compute. Não sei, vocês sabem, mas vocês sabem dar um tab na máquina de datilografia? Sim. Vocês sabem ir para a próxima linha? Vocês sabem corrigir uma letra? Vamos ver se ele sabe. Datilografia. ASD, qual é a tecla próxima? ASD? G. Não está sabendo. Sabe pôr o papel, tirar? É sério, eu não sabia. A gente conhece, mas ligar o papel. Não, mas Assim, eu nunca bati numa máquina dessa, mas eu conheço, já vi. você já contou quantas vezes você aperta o backspace para corrigir o que você fez? Não. Isso não existe na máquina de datilografia, por isso que eu dei curso de datilografia. E aí eu estava conversando com eles e falei, eu quero, até falo de DNA, mas eu quero fazer de formato prático. Tanto que eu levei o low-code, que é o Fullwise, e eu venho literalmente fazendo vários experimentos com ele há pelo menos 1 ano e meio. E aí eu mostrei na prática, mas antes de mostrar na prática o Fullwise funcionando, criei um reg na hora, coloquei a base de conhecimento da empresa, coloquei um QR Code, os caras acessaram todo mundo na sua máquina, ali, Ranking Face, tá? Gratuito. Antes de fazer isso, eu expliquei qual que era o ponto. Porque é muito comum a gente querer esse modelo Matrix, né? Tá vindo a bala que é low code, o que a AI faz, não explica, não tem conhecimento, eu tenho que ser o direcionador, o dono da situação em si. E existe um receio muito grande da carga de novo aprendizado que a gente vai ter que ter nesse momento. Mas, infelizmente, ou felizmente, não tem como fugir. A gente precisa, agora, reaprender a aprender. O reaprender a aprender, eu estou falando de voltar literalmente para a escola, de ouvir as pessoas, de trocar ideia, de fazer boas perguntas e de estar aberto àquela vulnerabilidade que a gente, como adultos, tem um monte de crença limitante, não deixa a gente nos ouvir. Poxa, eu não sei. E eu preciso aprender. Se você quiser fazer a diferença, precisa. Se você quiser se tornar um multiplicador de conhecimento, você precisa. E é algo que eu venho fazendo na prática. Nas aulas que eu ministro aqui, todo mundo sai fazendo reg, sabe por quê, sabe fazer, sabe replicar, não só reg, multiagente, como funciona, por uma necessidade óbvia. E eu preciso agora ver isso acontecer. E aí, fazendo essa conversa nesse jantar, é uma empresa muito, muito grande, é um provedor de soluções, e eles no final vieram assim, poxa, garoto, obrigado por você simplificar o que eu tento complicar, que é vender a solução deles. Depois pensa simples. Então, quando eu falo que a gente não consegue mais fugir, é literalmente sair do modelo
de algo que a gente conhece para um modelo diferente. E vai requerer menos investimento e vai te dar mais autonomia. Não estou falando que é fácil e nem estou falando que você aprende no dia seguinte, mas precisa começar a trilhar esse caminho. Então, a recomendação que eu faço é não se engane, enfrentem isso de cabeça levantada no sentido de são conhecimentos novos, entrem em grupos de discussões, consumam vídeo de YouTube, venham para a aula, que na minha visão é o conhecimento mais curado que vocês podem ter, no dia, de modo geral. Não percam a oportunidade de testar, usem lá Hugging Face. Beber na fonte. Beber na fonte, exatamente. O professor é beber na fonte. Não, e é Ele interessante. sente, ele demonstra, ele faz, ele vai Sim. trocar a experiência. E o mais legal, tem muita gente na aula que você aprende com a aula. Exato. Pô, eu não sabia que pipeline e vinha de petróleo, pô, eu guardei para sempre, nunca mais se essa. E faz todo sentido. Pode gravar, começou. Deita pipeline. Nossa, pode crer, faz sentido. Eu sempre tinha que fazer da cadeia. E assim por diante. Mas, de modo geral, eu adorei essa parte fundamental. De modo geral, estar numa universidade, né, poder se especializar, após o MBA, vai nos dar a oportunidade de conhecer as portas. O esforço de entrá-las ainda é de cada um de vocês. Infelizmente, não é nosso. A gente consegue ir até lá e falar, ó, aqui tem um caminho que eu estou vendo, garanto, te mostro, respondo tudo que você tem. Vale a pena acessar esse conteúdo, testar e aprender. Não sei se vocês estão passando por isso agora, ou já passaram, mas eu venho vivenciando isso diariamente. E por conta de ter feito muitos experimentos e mostrado que a coisa é viável, segura, localhost, minha máquina. Gente, eu tenho um laptop que hoje é comum, i5, com 16 GB de RAM, nada demais, uma placa de vídeo da vergonha, lá nem sei o número dela, e roda lá o Gemma 2.5, roda o Llama 3.2, roda o Pi 3, que é muito bom na Microsoft, cada um com a sua finalidade, roda o próprio Code Llama, que já envelheceu, mas ainda é bom, o Quen, o DeepSeek, quanta coisa eu já falei aqui que custa algumas dezenas de milhares de reais se você comprar, além de você entregar seu código-fonte de bandeja para esses grandes provedores. Então, existem formas. Além das soluções open source, Langflow, LangGraph, Flowise, LangChain, toda essa galera. E a IBM comprou agora, né, a DataStars. A DataStars é a dona do Langflow, que é criada por um brasileiro. Assim como a CreAI também é um brasileiro. Pô, então, o CreAI também, que é um Agent Build também. Então, tem muita coisa. Perfeito. Mercado. Não, a IBM, acho que faz um tempo já. Eles têm alguma solução de mercado. Quer fazer alguma pergunta, pessoal que está aqui? Eu quero. Sou o Almir, trabalho na Sabesp. Amigo nosso. Esposa aqui na FIA, Data Analytics e Big Data. A Sabesp passou por um momento bem complicado nos últimos tempos, né? Uma mudança muito grande. A gente teve ataque hacker, a gente passou pela privatização. Então, a gente agora, a visão da empresa O privatizada... ataque foi antes ou depois da privatização? Só Depois. Tá. A gente tem uma visão agora muito pensando nos retornos, né? Isso. Então, tem muitas empresas oferecendo projetos para a gente, fazer parcerias, essas questões. O que vocês sugerem em relação, muito mais do que valorar as ações, os projetos que a gente faz de Big Data, de análise, como fazer brilhar o olho dos donos, do investidor? Porque tem muita POC, começa a fazer o projeto e não chega em nada. Como valorar e fazer essa questão de brilhar o olho do investidor nessa questão? Eu vou trazer experiência real. Felizmente, ou não, pela posição que eu ocupo há alguns anos, é muito comum receber contatos. LinkedIn, WhatsApp, me ligar, é um troço inacreditável como o telefone está por aí. E eu gosto de receber. Não importa o tamanho da empresa. E a minha pergunta, em um dado momento, e geralmente qual que é a abordagem deles? Cara, eu quero entender o que você precisa. Vamos mudar um pouco. A proposta é, por que, vamos chamar a empresa X. Me dá um exemplo, por que eu contrataria a empresa X? É a primeira pergunta que eu faria. Porque, geralmente, vocês têm muita coisa acontecendo. Os principais desafios provavelmente já estão sendo atendidos por alguém. Então, a pergunta é, o que você faz diferente? O que você pode fazer brilhar o olho do meu executivo, porque gera valor?
e eu ainda não tive acesso. Então eu pergunto por quê. Depois disso, eu gosto de perguntar para as consultorias se eles têm serviços ou produtos. E seja com um cliente rodando, já testado. E aí a última pergunta, o que tem aí na gaveta que você quer testar? Que você acredita, mas ninguém abriu as portas para você. Então, eu gosto dessa pergunta porque consultei pela consultoria, todas são excelentes, umas mais, outras menos, umas de boutique, outras que estão aí no mercado buscando seu espaço ao sol, que é muito bom, mas eu tentaria separar assim. Por quê? Porque ele pode me parecer diferente, não é uma porta, não é algo gratuito, não é o que eu estou buscando. Eu realmente entender o que você faz diferente, que ninguém faz. E você vai saber avaliar. Todo dia um monte de empresa falando. E as outras duas coisas você tem algum produto ou serviço que você já aplica no mercado, queria conhecer, isso te inspira e te ajuda a trazer ou não, a dar abertura. E por último, e não menos importante, se for uma opção, o que tem aí na gaveta que você está maluco para testar e você quer me mostrar para a gente poder discutir se faz sentido. Essas são as 3 dicas que eu daria dia a dia. Porque, de modo geral, está todo mundo tentando fazer o seu melhor, isso é um fato. Vamos depois marcar um amigo nosso, ele vai tomar um cafezinho com a gente, vamos ver o que a gente pode fazer para te ajudar. Porque o ponto é, como eu estou falando, ver as principais dores desses executivos, tem ação na bolsa e tem muita coisa para fazer. Então, a gente tem que fazer um mapa, né? Coisas mais complexas, mais fáceis, custa mais caro, custa mais barato e fazer um plano de ação. E, graças a Deus, agora temos um diretor de analytics, um diretor de dados. Então, isso é muito importante. Eu acho que essa profissionais gosta de dados, né? Acho que essa deve ser a maior empresa de saneamento, se eu não me engano, em Todo valor de mercado. mundo, mas é uma dos mercados aí. Da América, Índia, talvez, mas Resultado muito tirando esses caras, eles são gigantescos de resultado. e aí tem muito para provar agora até 5 anos, né? Que é a parte agora. Sim, Capex. Mas não dá para vocês andarem sozinhos. Eu Tem queria- muito sensor, muita IA, é importante colocar para ajudar. Eu queria adicionar um ponto que é, a gente fala um pouco na aula sobre cultura data-driven, né? Que eu trabalho, consultoria também às vezes, logo. Cultura data-driven, né? Ela é estabelecida sempre de cima para baixo da empresa. Ou seja, primeiro a gente dissemina para a liderança, e aí a liderança ela consegue, de certa forma, se incentivar a disseminar isso ou não para o resto da empresa. E eu acho bem interessante pontos como Decision Intelligence, né? Inteligência de decisão, que é uma disciplina bem interessante que vai falar sobre vieses. Então, muitas vezes a gente pensa em disseminar a cultura data-driven, treinando os líderes, né? Por exemplo, treinando estatística, treinando em arquitetura, em ciência de dados, com cursos que a gente dá aqui na FIA. Mas eu acho que também o apontamento dentro da empresa, quão disponíveis os líderes estão para mudar como as decisões são tomadas dentro da empresa. O que eu quero dizer com isso? Cara, a gente pode fazer a solução técnica mais eficiente, perfeita, para que a gente consiga trazer as respostas, expor isso nos comitês, né, nas reuniões de tomada de decisão. Mas enquanto aqueles tomadores de decisão ainda tiverem vieses, estiverem tomando decisões por experiência, isso vai ser uma grande frustração para as áreas de dados, porque imagina um analista lá que fez todo o trabalho dele de data storytelling, né, criou as melhores visualizações possíveis, apontou ali um insight. Só que não, cara. A gente vai continuar tomando decisão como está sendo, porque é a nossa experiência e tal. Então, acho que vai muito tocar nesse ponto. Né? Talvez isso pode ser uma reunião do conselho, mesmo, né? Que acho que a gente teve isso. Um cliente que a gente deu essa disciplina, esse curso, né, o ano passado. Foi interessante, foram 4 diretores da empresa que procuraram a gente para falar, poxa, a gente quer aprender sobre engenharia, arquitetura e ciência de dados. E aí, como a gente viu que os 4 estavam dispostos, né, a gente viu que, na verdade, eles queriam fazer o quê? Uma mudança, né? Porque eu acho que a cultura data-driven também é um change management, né? Uma
uma mudança de cultura, muitas vezes, né? Então, eu acho que vale muito a pena também, né, esse ponto, assim, de levar para a liderança, entender se a liderança tem essa intenção realmente de usar os dados, processo de tomada de decisão, porque senão, talvez seja um investimento enorme que vai ser colocado para quê? Para que você simplesmente forme ali os dados, faça os relatórios ali, uma periodicidade. Um ponto para acrescentar só na questão de conseguir tangibilizar isso é você pegando a parte de automação, quanto que aquela solução que eles estão colocando, quanto vai automatizar o processo do ser humano, o quanto de incidentes ou incidentes que aquela ação que eles estão propondo acaba gerando, e o quanto que aquilo, quantificar de fato se aquela ação fosse tomada por uma forma automatizada também. Então, tudo isso, toda essa análise de dados que você tiver lá do seu ServiceNow, de reclamação do cliente, NPS, isso te ajuda a quantificar isso para, de fato, mostrar de valor para o executivo. E, no fim, você vai conseguir, de fato, falar, isso aqui, se eu colocar essa ferramenta e automatizar e, de fato, me reduzir a de reclamação, melhorar meu NPS, de fato, você vai conseguir trazer aquele valor, não de fato de momento, mas quanto que você vai deixar de gastar, às vezes, com aquilo, ou quanto a sua imagem vai ficar melhor com relação aos clientes, por exemplo. Fica feliz, cliente feliz, quem fica feliz, você fica feliz. Quando você trouxe a pergunta, Periscone, Almir. Almir, quando você trouxe a pergunta, eu entendi muito de fora para dentro, né, que foi o ponto que eu entendi. De dentro para fora, eu olharia alguns outros insumos também. O DRE é um bom insumo. Baseado em benchmarks, onde que estão as minhas ineficiências? Ali tem oportunidades. Se você é um cara que quer minerar a oportunidade de eficiência na companhia, olhar o DRE, entender quais áreas onde deveria estar alcançando as suas metas e não estão alcançando. Todas as metas têm algum viés financeiro, sem dúvida alguma, ou de performance, dependendo de ser dinheiro ou não. Eu olharia para essas frentes e chamaria para uma conversa. Porque, invariavelmente, quando você busca eficiência na empresa, aonde você não tem ciência de dados aplicada, geralmente tem má foto. Nossa, mas que a empresa não seja data-driven, você vai ser data-driven. Você vai trazer dado. Porque o data-driven, né, cultura, modo, ele, o ideal é a empresa inteira, só para baixo. Mas, exato, em alguns momentos é meio CMMI integrado, sabe? Em que aspecto? Você fica muito bom numa estrutura vertical. Você se tornou muito data-driven, você conseguiu realmente crescer orientado a dados e resultados, entre os outros acabam olhando para você e falando, como é que você conseguiu ter essa previsibilidade, esse ganho em performance, essa vira referência, né? Então tem chance, às vezes pequena, depende de tanta coisa junto, que pode ajudar. Então, de fora para dentro, quem vier te buscar, eu faria aquelas perguntas. De dentro para fora, se você quer realmente, você tem essa missão de buscar eficiência, eu me colocaria no papel de busca da eficiência financeira, de resultados, e entenderia esses principais indicadores da companhia. Onde não está atingindo as metas, o DRE que acaba denunciando muita coisa, e conversando com as principais estruturas, que logística na Sabesp deve ser um negócio incrível, de grande. Toda a parte do core, que é manutenção, deve ter muita oportunidade aí. Se é que já não tem muita ciência aplicada. Porque se não tiver, provavelmente não tem oportunidade. A gente está criando uma diretoria, na verdade, do Canela, é a diretoria de proteção à receita. Olha Então, só. é muito voltado para a parte de regularidade, dormetria e inadimplência. Telecom tem muito isso. Telecom tem Revenue Assurance, garantia da receita. Todas têm. Global. Uma função. E o que eles pedem, você pergunta com manteiga ou com margarina? Tem passado ou mal passado? Porque é quem está ajudando a garantir que não tem vazamento de receita, ajuda no antifraude também. Então, essa cultura que vocês estão criando tem um valor absurdo. E ir de cara naquilo que é dado financeiro, olhando a rastreabilidade. Você conhece o modelo SOX, Carbon Zotler? Sim, sim. A Best responde. Pois é, você tem ação lá fora. Se você pegar
o fundamento do Starbucks, ou Stocks, e você vai ter sempre o traceability. Se você começa a olhar traceability e encontra ineficiências a partir do thresholds que você define, poxa, dentro da parte do processo eu deveria estar entre 10 e 20. Mas eu estou menos ou maior. Problema, isola. Você vai conseguir entender o blueprint, o big picture, né, o modo geral, e começar a escolher aquilo que tem, monta a matrizinha, né, impacto e complexidade. Aquilo que tem maior impacto e complexidade, né, parece óbvio, mas não é, porque você não mapeou, depois que você mapeia, fica. Aí começa a decidir, até que você vai chegar naquele que é complexo e tem resultado interessante. Então, eu tentaria mapear, entender, com esse estudo que você está entrando, então, você está literalmente ganhando o alvará que você precisa para pegar a empresa inteira. Até uma dúvida que eu tenho agora para minha mesmo. Essas empresas de infraestrutura, telecom, saneamento e eletricidade, elas não têm dado compartilhado, já não está entrando nessa parte de cidade inteligente? Não. Porque Eu não entendi o dado compartilhado. Depende, talvez. não, por exemplo, por aqui do lado. Então, muitas vezes, você vê aqui, abre um buraco aqui para tratar um cano. Estourou. Daqui a pouco vem a Comgás, abre o mesmo buraco. Na semana seguinte. E vem a Vivo daqui a pouco de novo. Se compartilhar sem dados, né? Diferente, né? Não é a mesma rede. Mas às vezes na mesma Planejamento. no mesmo asfalto ali, vai parar a cidade. Muitas vezes são problemas diferentes, né? Não, sim, mas o local. Às vezes um rompe do outro. É isso. Muitas vezes. Muitas vezes. Olha, desconheço existir isso abertamente, até porque seria um problema interessante de LGPD, privacidade, tem aí muita coisa que se olharia. Porque... Seria mais os dados de manutenção, né? Já que eu vou abrir ali, vou ter que mexer naquele local. O Daniel tem uma sugestão ótima. Se tivesse pelo menos dado que a rua é pública, dado prefeitura, se todo mundo combinasse quando ia fazer. Tem algumas questões Interdita de conexão, né? Interdita de uma vez tem porque essa longitude e latitude, nós vamos O máximo é utilização, porque já vai entrando as equipes em conjunto, falta de profundidade para afirmar. o motor vai regulamento, portanto aumenta o NPS e todo mundo fica feliz. Não, é que às vezes é um problema de dados que a gente tem ali. Tem algumas sessões de manutenção de Aí você fica sem a internet, aí dá aquela confusão. Não pode fazer internet. Tem que fazer manutenção preventiva. Sabe que a rede Aí não está tem para trocar, e fala para a prefeitura, quando é que você vai fazer a pavimentação? Aí a gente vai fazer agora, depois eu É que eu pergunto bem nessa parte que está vindo muito forte, cidades inteligentes, de fato, sabe? Isso entra, é um dos assuntos abordados. tem algumas questões, não é, mas mais entre as empresas não tem tanto. Tem mais Pessoal, precisamos ir para a reta final. Eu vi aqui, são 8h30, precisamos ir para as considerações finais. Alguém aqui tem uma perguntinha rápida? Obrigado, André. Por favor. Uma boa conversa. Mas vamos tomar um café, porque o seu tema é profundo. O assunto muito interessante, né, de infraestrutura toda. Na pergunta do Gaioto seria nesse sentido em relação hoje a Telecom, né, nessa experiência assim, interna, com que está sendo essa, chama assim, vamos falar nova fase, porque a nova fase para o consumidor sentindo isso, digamos assim, que é a questão, por exemplo, tem as antenas, aí ela vai lá e verifica os logs, automatiza para o informe, né, antes do que o usuário ficar ligando lá, gastar infra, atendente, para mapear uma questão que hoje já dá para prever antes, dá para prever o aspecto, às vezes, até da reclamação, da automação, né, do sistema de suporte, enfim, que geram dados, né, gera dados da infraestrutura. Então, gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido, com que os agentes, ou com que a IA hoje ela está sendo uma boa aliada, ou ainda com ressalva para, digamos assim, as telecoms performarem melhor. Tá bom. Não sei se você vai abrir muito aí. Não, fica uma conversa porque eu posso conectar assuntos até um case que entende de mercado que é bem legal. Sério. De modo geral, a Claro começou com Analytics e eu participei por 3, tá? Pela Vivo, pela Oi e pela Claro. E fica ali na Claro, não tem bingo, não tem... Não, não, claro. Invariavelmente, eu os vi começando com Analytics para valer em 2016. E isso, para uma empresa deste tamanho, e elas são enormes, FitPubs também, que são coisas mais antigas,
é uma luta cultural de convencimento e, obviamente, geração de valor, porque tem uma pressa grande. Eles começaram com a análise para valer. Eu tive a oportunidade, em 2017, levar a ciência de dados para eles, por uma consultoria na época, para uma parceria incrível que a gente fez com os responsáveis pelo tema dentro da empresa, e criou-se o Cloud Score, que hoje é um produto, claro, oficial, LGPD no máximo, que a gente oferece para alguns clientes B2B. Que é uma forma de você usar machine learning para valer. Está falando de organização, de segmentação, de propensão e outras questões ligadas ao score. Teve a questão da Covid. Foi terrível, e, infelizmente, o governo de São Paulo teve uma ideia excelente, que era deixar as pessoas estão literalmente em lockdown, e aí elas se chamaram, as 4 telcos, depois do Brasil, isso aí. Poxa, forneçam para mim as informações das antenas, tem que saber que vocês estão saindo e ficando em casa. E aí foi bem interessante, porque cada um fez sua contribuição, seguiu o modelo padrão, mas, no fim, cada um conseguiu, com mais facilidade ou mais dificuldade, de chegar no resultado final, que é ligado ao CDR, né? Ou até mesmo a questão de informações que a gente coleta de mobilidade. Mas o que eu vejo hoje, um grande ganho, que a gente teve um case, que eu posso comentar, porque já foi reconhecido no mercado, nos prêmios, se você entrar no aplicativo da Claro, de residencial, banda larga, você vai ver um íconezinho no bottom, aí no bottom, no rodapé. O segundo ícone tem uma chavinha de fenda, uma chavinha de boca aqui no cantinho. O que ela é? Quando você acha que a tua fibra está te dando uma conexão estranha, ou está algum tipo de oscilação, na hora que você clica ali, ele começa a fazer streaming de dados que são relativos a você, ao seu consumo. Também ao redor dos seus vizinhos, 7 vizinhos, os dados são consultados para saber se eles estão no ar também. Tudo isso fazendo streaming, análise de anomalia, detecção de anomalia, e categorização da informação, conexão, verifica se a sua latência, o seu sinal, qual que é o streaming que você tem, 2G, 2.4G, 5G, se está tudo em ordem. Se necessário, faz algum tipo de intervenção automaticamente, e isso tudo olhando, inclusive, modelos estatísticos que foram implementados recentemente, para poder entender a propensão que você tem de ter um problema num equipamento que está conectado à sua banda larga, e aí você tem a sensação de que a banda larga está com problema, ou se é uma questão ligada a realmente as distâncias que você tem na sua casa. E tudo isso de forma automática. Isso trouxe um resultado da empresa de, eu não vou ter de cabeça, mas alguns milhares de visitas que a gente deixou de fazer, porque o cliente se autosserve e resolve o seu problema. Já ganhou 4 prêmios esse case, porque literalmente é isso. Clicou ali, faz uma retorno na rede, verifica seu uso, verifica seus vizinhos. Inclusive, a gente consegue entender se teve falta de energia na região, porque é um dos maiores problemas. Ninguém avisa pro modem, né? Se é um modem, vai com a energia. Puf, não, isso não acontece. Ela simplesmente para de funcionar, né? E a informação não está integrada. A fonte queima. Não, você não tem lá CPFL ou qualquer outra. Não tem, porque não existe esse protocolo de comunicação entre as concessionárias para falar acabou energia naquele local. ANEL, aqui, por exemplo, não existe isso. Mas não por deficiência, porque não tem um padrão, não tem um cruzamento que foi definido por um órgão que não tem interesse para poder garantir que todo mundo fale entre eles. Seria excelente. A gente consegue identificar por situações como essa. E ali tem machine learning, tem muito de análise de dados. Aliás, a grande tem 2 modelos de machine learning. O restante é tudo análise de dados em tempo real. Tem muito valor até para o cliente. Eu já fui técnico de dados de ADCR. E essa parte só de, por mais que o técnico tente ir lá, ele já foi com a triagem toda, já sabendo que de fato tem que. Se é problema no modelo. Então, se for, ele só vai mesmo. Inclusive, se você mudar, a gente tem, inclusive, dentro dessa autoanálise que a gente fala, ele verifica se o seu modem é o modem adequado para aquele momento, porque a latência da rede ela vai mudando com o tempo, ela vai aumentando, vai melhorando, vai diminuindo. Vai aumentando o poder de fibra com o tempo. E aí existe uma recomendação. Claro, quem não tem. Existe uma recomendação para você. E até ó, deve ter um mundo seu. Portabilidade. Eu já fiz 100 quilômetros para chegar lá e falar que na época de ADSL, tinha um backbone lá, era 10 mega para atender Porecatuba, cidade toda. Como chama? Porecatuba. Nossa, não conheço. Isso é problema real. Eu moro em Jundiaí. E, de fato, começaram a vender a DSL 2 e
o link todo, um cliente só pegou o link todo para ele. E todo o link compartilhado de toda a DSL para a cidade toda já não dá. Então, eu andei 100 quilômetros, de fato, só para fazer esse teste. Pô, o quanto que isso, a nível de valor, Nossa, para ter a satisfação de você voltar para o ar, conseguir usar o serviço, porque o momento mágico é usar o serviço. Exatamente. Eu já trabalhei com cartão de crédito, eu já trabalhei com serviços específicos que o momento mágico era a transação. Se a transação não passa, não importa como você viveu, que negociação comercial você fez, se foi legal, material, kit de boas-vindas, o julgamento vem na sua cabeça o adjetivo. Então, aí é o pior adjetivo que tem, porque voltar a ter um bom adjetivo, nossa, levam muitas e muitas e muitas Só soluções. queria complementar fazendo um gancho que, às vezes, um problema que até a empresa recebe, às vezes não é nem dela, né? E se ela Sim. conseguir fidelizar também aquele cliente, ajudando o cliente a percorrer aquilo, eu vou dar um exemplo simples do que aconteceu, é uma questão que ainda mais eu que trabalho com segurança, a gente fica meio ressabiado com tudo, né? Você vai passar o cartão na maquininha, deixa eu ver aqui se está atualizado. Sou eu com a LGPD. Né? Qual você pede? Opa! Você pede. E aí o que acontece? Você vai, só não vou poder citar nomes, enfim, você vai num mercado grande, de nome, ele vai comer um salgadinho, alguma coisa, pagar no Pix, normal. Vai gerar lá o QR Code, você fez o plano, você fica com o comprovante, você vai esperar o terminal ali dar a resposta que está pago. A pessoa vira para mim, houve um problema. Eu, oi? Não sei, houve problema, eu estou até com comprovante. Só que assim, como a gente já está esperto, eu já abri o chat do banco ali, enfim, também só não vou citar o banco, mas utilizo Não, mais. vai a história. Mas assim, eles têm uma boa implementação, aí já vai dar para pescar mais ou menos onde que é, em tempo real ali eu já avisei o que estava acontecendo. Aí já me deram a resposta rapidamente assim, ó, fica de olho, você só precisa do comprovante. Se você precisar apresentar, ali acabou, a transação está feita. Mas aí é aquilo, a gente quer depurar o problema, que é complexo. Aonde que foi parar o Pix, o que aconteceu nisso? Só que eu também já desconfiei de uma coisa, funciona, não, faz de novo aí que depois dá em duplicidade e volta. Eu falei, não vou fazer e vou esperar você devolver também o que entrou. Se caso, tal. Aí seguraram ali, depois a fiscal veio, foi lá na máquina, agora é facinho, aqui ainda veio no negócio, eu vou ali devolver aqui, tal. Só que nessa situação eu falei assim, eu vou sair daqui, deixa eu confirmar com o meu banco. Na hora que eu liguei, eu acho que a diferença ali foi, ok, o problema não é nosso, mas já mandei para a sua segurança um e-mail, já nem Perfeito. assim, já com o seu recibo. Ou seja, se você tiver algum problema na transação, está garantido que foi pago tudo. Quando se tornaram, eles mesmos fizeram um acompanhamento, me informaram por e-mail que houve estorno e estava tudo seguro. Então, aí é uma visão de antecipar passos, resolver e trazer uma experiência positiva. Falei, pô, que bacana, os caras estão bem preditivos. Não era um problema diretamente, ali poderia ser, saber que é o funcionário que está querendo, será que era o terminal ali? No final das contas, consegui de volta, né, o estorno. Mas é um caso que a gente vê que a boa aplicação da inteligência artificial com o aprendizado humano também, né, que a gente fala muito aprendizado, mas o aprendizado humano coligado, trabalhando em conjunto, acho que trazem processos que também são humanizados, porque o cliente hoje ele também reclama que está tudo muito robótico. Ele quer ter aquela sensação de que eu estou sendo ouvido, de que eu não estou falando só com o chatbot lá, que fala, eu não entendi o que você está perguntando. Essa fase eu acho que eu vejo como consumidor, que é uma crítica. Eu acho que as empresas também têm que repensar ali quando você vai fazer ou uma reclamação tudo, ou pelo menos antes de fechar ali, deu uma avaliação ruim, mas deixa eu abrir uma caixinha para entender o que você deseja. Porque aí eu acho que a IA pode ir lá dentro, avaliar previamente, fazer uma análise de tom, de sentimento, tudo também, e já prever para as áreas estratégicas, que é um ganho depois do cliente, que um cliente que está com um problema no carro, ele não vai insistir para pegar o telefone, vai acionar tudo, porque é setor que gera custo, dados, processos, às vezes. Cliente perdido é muito mais caro. Nossa.
E hoje o cliente, ele Aquisição de cliente é muito caro. hoje o cliente, ele parece que ele não é que escorrega, ele vai rápido de um para outro. Aí depois isso aqui tá ruim, eu volto para o outro, não importa, tá certo. Mas a gente, como cliente, vocês É o seu direito legítimo. eu busco suavidade, eu Hum, busco atenção, e as empresas tentam, mas é complexo. sim, Quanto verdade. maior, é complexo, mas não se justifica. A busca tem que ser contínua. E é interessante trazer esse exemplo sobre a facilidade atrelada ao dia a dia da IA. Existe um desejo muito grande de muitas empresas que eu conheço de estar usando a IA para isso. Aproximar, simplificar e, literalmente, não é fidelizar, mas é impactar de modo emocional. É o que a IA conseguiu fazer. Só que isso leva tempo. Leva tempo, isso depende da infra. Eu garanto para você, quando o seu WhatsApp para de funcionar, você não vai falar que o WhatsApp deu problema. Não, peraí. A gente está fora, só pode ser. Tem até o que é a primeira. Caramba, eu cagado, mas não é o WhatsApp. Então, são os donos que a gente tem que enfrentar no dia a dia para poder sair bem do outro lado. Por isso, brincadeira, falta energia elétrica, a gente descobre. Se tem algum problema de fibra, a gente descobre no tronco, áudio. E os dados abertos também, né? Porque hoje, quando até as empresas, às vezes, quando a empresa não sabe que tem, eu até brinco. Eu acabo fazendo um serviço de embaixador, que eu falo que são as fontes abertas de dados, né? Como eu mexo com segurança da informação, é tudo aberto, aí a gente precisa estar acompanhando quais são os pontos relevantes, mas o principal é que a mesma informação que vem pelo, por exemplo, da Undetect, ajuda até o banco. Se o banco está lá monitorando no painel e fala, peraí, tem o cliente apontando aqui, vamos colocar em monitoramento para entender onde que caiu. E às vezes o que falha é achar que, não, esse serviço não é relevante, mas é o que o cliente procura ali na internet primeiro para avisar que ele está com problema. Aí o pessoal fala assim, mas por que procurou o site de terceiro? Porque às vezes, infelizmente, que não é o exemplo da Claro, algumas operadoras não têm nenhum ícone, não tem nem opção para apertar ali, ó, estou com um problema. Eu dou essa ideia, às vezes eu falo assim, tem instituição financeira. Por que não, se o software detectar que não tem conexão de rede, ou que não conseguiu acessar, fala assim, você está tendo problema de acesso? É um sim, é um joinha, é um like que o usuário vai dar, ele vai detectar lá. Tantos fizeram isso. Já é preditivo. Eu acho que todas essas possibilidades de existir em um campo, eu acho que não demandaria tantos recursos para empresas gigantes nesse sentido e que iriam gerar retorno. Vamos fazer uma pergunta para vocês, só para a gente refletir junto. Sim, claro, claro. Quantos serviços / aplicativos tem no seu celular? Tem ideia? 20. 20, eu devo ter 100, fácil. É que eu gosto de Então, eu tô por aí. Eu entraria em desespero se um deles fizesse uma vez ao dia isso. Porque eu não ia ter mais celular, porque todos tentariam me ajudar o máximo possível, da sua forma, no seu negócio, naquele momento. Então, existe uma equação tão complexa, não explicando, tá? Mas existe uma equação tão complexa que um cientista de dados, com os dados certos, o engenheiro de dados, que está observando uma arquitetura que foi desenhada para armazenar, junto com o time de analistas, é uma resposta. E finalizo que eu descobri o que aconteceu com a questão do PIC. Eu olhei o da Undetect, foi uma puta, né? Mas você foi pelo Google, né? Vocês não caíram no Undetect? Não, vai pelo Google. O Undetect foi uma consequência. Isso, porque aí eu conheço, eu vou lá verificar. Aí na hora que eu olhei, eu falei assim, deixa eu checar se o banco destinatário, embora ele envolva a questão da maquininha, porque às vezes o serviço da maquininha tende a estar on e o do banco saiu off. Só que como envolve Pix e maquininha, aí já complicou um pouco, porque o Banco Central está on, tá, e a instituição lá estava marcando que possivelmente teria um problema. O que eu fiz? Liguei para o próprio banco e falei, se tiveram algum delay e tudo, demoraram um pouco para confirmar normal, porque eles não podem às vezes falar que sim nem que não, mas depois confirmou às 11 da noite que estavam tendo delays de pagamento. Aí eu aproveitei e deixei um feedback. Eu falei para o usuário final, que paga na maquininha, ele tem culpa, ele fez a transação, tem culpa que está com delay no banco destinatário, não tem, teria que gerar o pagamento. E aí abre brecha sobre o mecanismo de devolução do Pix, não teria que ter um delay lá, tipo,
O banco não está dando resposta, então ou devolve, então como ficou, reteve, então foi a operação. Então, eu acho que pequenos detalhes vão ser fundamentais na construção, né, de novas regras, pequenos detalhes que a gente observa, que eu mesmo falo, na área de segurança, finalizo com isso, são as pequenas portinhas que abrem os grandes estragos. Aí, ultimamente falaram, mas às vezes o problema é que antes entravam com malware, entravam com invasão, não, mas agora estão sofisticados. Alguns ataques patrocinados por países de regimes, eles recrutam a pessoa para trabalhar remotamente na empresa. Funciona, ele é contratado pelas habilidades, ele é um espião. Aí a gente se depara com novos problemas que envolveria o acesso a todo tipo de mecânica que acontece, mas hoje eu acho que é fundamental, seja na minha área, como eu vejo, gosto de compartilhar também isso, de que chegou para todas as áreas, medicina, área de serviços essenciais para as telecoms, enfim, e a gente precisa se especializar cada vez mais com o que é referência, com Lab Data. A gente precisa ouvir os grandes mestres aí para a gente aprender mais. E não foi uma troca. Sempre que eu vou começar uma aula, eu faço um combinado, tem um protocolo que a gente exerce aqui. O que eu não sei, eu falo não sei, mas eu vou buscar. O que eu não tenho certeza, eu cito o estudo, e o que eu sei, eu trago com exemplos. Esse combinado com os alunos. Então é sempre uma troca. E acredite, eu aprendo tanto quanto os alunos. Vai, vai. Pessoal, nós precisamos tentar finalizar. Tudo bem aqui? Mais algum pontinho? Deixa eu ver o pessoal de casa. Pessoal de casa, querem perguntar alguma coisa para os nossos super-heróis? Renan, Caio, Marcelo, Lucas, os 8 colegas de casa, querem perguntar alguma coisa? Não. Legal. Se encaminhando aqui. Foi excelente, né, Lucas? Que legal. Cadê? Foi excelente. Cadê aqui? Tem 2 boa noite. Peraí. Boa noite. Aproveita os momentos finais para fazerem perguntas. Tá bom. Basta levantar a mão e enviar para o chat. Excelente. Só agradecimentos. Legal, Lucas. Excelente, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa noite, entendido um pouquinho o papel da engenharia de dados, não é isso? Da arquitetura de dados, da ciência de dados. São áreas promissoras. Para cada um cientista de dados, nós vamos ter 4, né, a 5 engenheiros de dados. É um time muito grande para fazer rodar, né, para fazer acontecer. Então, tá bem? Obrigada. Nos encontramos aí no futuro próximo. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a algum curso nosso, ou pós, tá certo? Ou MBA, todas as turmas estão confirmadas, tanto nosso presencial como o EAD, todas as turmas estão confirmadas. Estamos já nas últimas vagas. O Analytics, então, já vendeu quase tudo. Deve ter 1 ou 2 vagas. A procura maior ainda pela ciência, não pela engenharia. Embora, se não tiver um exército da engenharia, a ciência, né, não acontece. Além desses cursos grandes, como o Gaioto falou, temos os pequenininhos. Agora lançamos agentes de IA. O professor Gaioto está com o curso inteiro. Tem engenharia de IA, enfim, muita novidade acontecendo. E não percam, sigam sempre, né, o LabData nas redes. Acabamos de sair do festival de verão e daqui a pouco estamos entrando aí no festival de inverno. Sábado de manhã vai ter um mini curso. Convido o pessoal da Sabesp aqui gratuito. Vamos falar um pouquinho de modelagem, enfim. Então, muito obrigada, pessoal. Vai ter aqui. Tá lá nas redes sociais da Vidata, dá uma olhada lá. Das 10 à 1 da tarde, o hands-on, fala um pouquinho de estatística, IA. São atividades gratuitas muito importantes, né? Nossa. Bem legal. E na quinta-feira, acho que é quinta-feira, né, Elisa? Quinta-feira, 5h30, eu vou dar uma palestra também de 1 hora, aplicações de inteligência artificial generativa. Vou trazer a história da clonagem. Estamos usando muito a IA generativa para clonar. Por que eu tenho que dar aula na fé e ficar cansada? Posso meu clone? Será que o aluno vai preferir ter aula comigo ou com o meu clone? Com você. Não sei. Não sei. Se um dia eu estou sem voz e a aula precisa acontecer, tem uma grade na USP para tratar
né? O jornalista que vai falar com quem? Comigo, com o clone? De repente você não pode. Você está doente ou você tem algo e o clone consegue trabalhar em tempo real. Conversa comigo em tempo real, como se de fato estivesse falando comigo. Eu estou enganando até minha mãe. Tem hora que a minha mãe não sabe quando sou eu ou quando é meu clone. Principalmente quando eu estou séria, tentando se passar por clone. Aí é mais fácil de enganar a mamãe. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até no próximo. Eu fico falando mais assim, eu fingindo que sou clone. Aí ela fala, eu clone? Não, mãe, sou eu. Não, é verdade. Porque às vezes o garoto precisa ir para ir para 2 clientes. Aí como é que eu vou fazer? Tem hora que a agenda bate, não vai dar que hora que é um, que hora que é outro, né? Então é isso, pessoal. Obrigada. Para o pessoal de casa, tchau. E o pessoal daqui tem o show. Parabéns. Tchau, pessoal de casa. Tchau, 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 tchau. À disposição. Encerradinho.